ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Então, mais uma vez, muito boa tarde. Sejam bem-vindos para mais uma hora de emissão em continuidade na ABC Portugal. Disse-vos que hoje teríamos como convidada a Cília Seixo, ela que é vereadora na Câmara Municipal de Orem, é a única vereadora da oposição. Guardaremos esse assunto para o fim, se gosta ou não de ser vereadora, e se gosta de ser... Às vezes nós gostamos de ser únicos, não é o caso? Não, ser único nem sempre é bom. Neste caso não será. Eu à parte estava a brincar consigo. Cília Seixo, muito obrigada por estar aqui connosco. Olha, aquilo que eu disse aos nossos ouvintes é que hoje íamos conhecer um bocadinho a vereadora Cília Seixo. Nunca conversámos consigo nesta conversa informal, e é isso que vamos fazer. Olha, começando pela sua infância, perguntando-lhe onde é que nasceu. Então, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. E eu nasci em Mira, perto de Aveiro, entre Aveiro e Figueira, numa uma família tradicional, conservadora, enfim, com valores bastante enraizados, e foi lá que eu vivi a minha infância até aos 15 anos. Gostei de lá viver, mas vou lá com frequência, continuo a ir lá, mas se me perguntasse se eu queria voltar para lá para viver lá, não. E portanto, é um espaço de infância, é um espaço que eu gosto de ir, é um espaço que me traz boas memórias, algumas más também, porque ao contrário daquilo que se pensa, e se nós formos honestos, a infância não tem tudo de bom, não é? As famílias têm tudo de bom, não é? Mas é um espaço onde eu gosto de voltar e onde eu me sinto muito bem, e tenho lá a minha família toda, que não viveram lá, mas voltaram para lá agora no fim da vida, que já estão reformados e etc. Toda a gente voltou para lá e portanto é um lugar onde eu me sinto muito acolhida, e isso é bom, mas não é um lugar onde eu gostasse de voltar a viver, é um lugar para eu ir visitar. Então, esteve lá até aos 15 anos. Estive lá até aos 15 anos. A sua escola primária. Exatamente. Aquele tempo, a escola primária. Aquele tempo duro, difícil. Essa é uma coisa que eu não guardo boas recordações. Não. Então vamos passar à frente deste seu período da escola primária. Sim, mas também não é uma coisa que me deixe traumatizada, mas é uma parte que eu acho que é muito dura, porque foi num tempo muito difícil, havia muita pobreza. E eu lembro-me, eu não fazia parte desse, por sorte, não é? Eu não fazia parte, eu ia para a escola, calçada, agasalhadinha, com luvas e cachecol, mas lembro-me dos outros miúdos e isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito. E portanto, não acho, e todo o sistema da escola primária era terrível. O meu pai era professor primário, eu não tinha aulas com ele, mas não me deixou boas recordações. Aliás, quando eu cheguei ao fim da escola primária, eu não queria continuar a estudar. Só para ter uma ideia. Eu queria ser cabeleireira, costureira, qualquer coisa que não tivesse nada a ver com escola. Mas também não tive escolha, não é verdade? E portanto lá fui eu para o colégio e aí as coisas mudaram substancialmente e melhoraram bastante. Cília disse-me que esteve a viver lá até aos 15 anos. Exatamente. Onde é que foi aos 15 anos? Depois, aos 15 não, aos 16, não é? Eu terminei o 11º ano e fui para Lisboa. Estava mortinha para ir para Lisboa, para ir, enfim, conhecer o mundo, não é? Decidi ir para um curso que ninguém na minha família queria que eu fosse, mas eu era suficientemente teimosa e combativa para decidir que queria ser tradutora-intérprete. Então fui para o Isla, para Lisboa. Escusado será dizer que ao fim do ano percebi que não era nada daquilo que eu queria, e aí voltei e fiz a vontade à minha mãe e ao meu pai, que era ir para Coimbra, tirar um curso que a minha mãe dizia: podes ser professor, é uma vida boa, e eu só de pensar nisso eu ficava com os cabelos em pé, e portanto não era de maneira nenhuma isso que eu queria. Mas a vida encarrega-se de nos levar onde nós nunca julgaríamos que íamos. E a minha vida está cheia destas coisas. Eu nunca achei que ia ser professora quando eu era adolescente. E a verdade é que eu me tornei professora aos 24 anos e nunca quis mudar. Gosto daquilo que faço. Licenciou-se, hein? Licenciei-me em filosofia nessa altura. E como é que surge esse gosto pela filosofia? Não surgiu!
surgiu quando eu já estava na faculdade. Eu conto esta história muitas vezes aos meus alunos e eles adoram ouvir, porque eu acho que então nós também vamos gostar. Pronto, eu espero que sim, porque na verdade eu acho que nós escolhemos alguma coisa, mas muitas vezes aquilo que nós temos que fazer é agarrar aquilo que o caminho nos oferece e transformá-lo de alguma forma, ou descobrirmos nesse caminho que a gente vai fazendo. E foi um pouco isso que aconteceu comigo. Só para ter uma ideia, eu entrei na faculdade em 1981, ou 80 ou 81, foi por aí. Numa altura em que não havia números mínimos, toda a gente entrava e pronto. E portanto eu queria entrar em Direito. Fiz mais História, porque inicialmente eu tinha feito só inglês, francês e alemão. Não queria fazer o propedêutico, porque na altura havia muita contestação ao propedêutico, etc. Eu envolvi-me nessas contestações e não queria. Fui para Lisboa para tradutora e intérprete, que não era preciso nada disso. Arrependi-me, voltei. Fiz mais uma cadeira, que era História. Fiz o 12º ano para entrar em Direito, porque toda a gente achava que eu tinha muito jeito para Direito. O meu avô, a minha mãe, não achava nada disso. Bom, as coisas correram de tal ordem que eu fiz tudo o que era preciso, tinha média para entrar à vontade, nunca me passou sequer pela cabeça não entrar, mas quando cheguei e fui ver os resultados ao José Falcão num dia de calor infernal de julho, eu lembro-me tão bem de subir aquela avenida Sá da Bandeira até lá acima, ao Jardim da Sereia. Cheguei lá acima e vejo Cília Maria Jesus Seixo, Filosofia. E eu pensei, não é possível, isto é engano de certeza absoluta, porque eu nem sequer tinha posto Filosofia. Não tinha posto, para mim era uma coisa que estava completamente fora de hipótese. Tinha posto Direito, Sociologia, História, que eu gostava imenso de História, mas Filosofia. Eu fui ter com a senhora lá, que estava lá no guichê, disse o que é que se passava, e ela disse, pois, houve um erro, e tem que ir à imprensa nacional buscar um impresso para poder mudar de curso. Desce outra vez a avenida toda. Aquilo é um percurso imenso, até cá abaixo a Emílio Navarro, onde era na altura a imprensa nacional, os impressos estavam esgotados. Resultado, ficou em Filosofia. Pronto. E pronto. Primeiro ano. Considera que foi o destino? Eu acho que foi o destino, porque eu realmente não fiz absolutamente nada por isso. Foi uma coisa que se me impôs, que surgiu. E a verdade é que no final do segundo ano, do primeiro ano eu passei sem saber, também me senti responsável porque já tinha perdido um ano em Lisboa, não queria perder mais. E a partir dali eu comecei a gostar muito do curso e comecei a gostar das aulas, das temáticas, das ideias e do mundo todo novo que eu estava a descobrir com aquilo. E quando acabei o curso eu era fã de Filosofia. Pronto. E depois, e depois não pensei que fosse ser professora, honestamente. Porque depois fui para o Brasil, estive um ano a viver em São Paulo e etc. Achei que ia ficar por lá. Mas depois vi parar a Fátima, caí em Fátima também, sem fazer conta nenhuma com isso, e de repente havia um lugar para dar aulas no Centro de Estudos de Fátima. E é lá que eu estou até hoje. Está a ver? Tão fácil, já viu, Cília? Fácil, isto foi pronto. tudo. Essa sua ida ao Brasil foi de férias, foi de juventude? Não. Eu tenho raízes lá, o meu avô viveu lá desde sempre, e quando eu fui para lá, eu já fui casada, e a intenção era o meu marido, na altura o meu ex-marido, fazer lá uma especialidade. Acontece que essa ida coincidiu com a entrada de Portugal na CEE aqui, e os portugueses, nós em Portugal começámos a cortar a entrada dos brasileiros nas faculdades, que era aberta. Quando chegámos lá apanhámos exatamente essa retaliação. Resultado, ao fim de um ano, os nossos cursos não eram reconhecidos. A gente teria que fazer tudo. Então, voltámos e aí fomos para Fátima. Pronto, onde também nunca me teria passado pela cabeça acabar. Mas é tal história, é apanhar aquilo que o destino nos vai pondo no colo. Então, e Fátima? Abraçou Fátima ou adotou Fátima como a sua cidade, ou no início nem por isso? Não, no início nem por isso. Não vou dizer que adotei Fátima logo de início, porque Fátima, na altura, há 37 anos atrás, era praticamente o santuário, e mais a rua Jacinta Marto e a outra a seguir do outro lado. A Avenida Beato Nuno não existia, era pó, terra batida, pó no verão, muito calor, muito pó.
E portanto, eu não conhecia ninguém, os primeiros meses não foram nada fáceis. A partir do momento em que eu comecei a trabalhar, em que comecei a relacionar-me com outras pessoas e etc, aí sim, aí foi fácil eu adaptar-me, integrar-me e comecei a gostar, de tal modo que na altura nós tínhamos pensado viver em Leiria, comprámos casa em Leiria e passado uns tempos já a tínhamos vendido e decidimos ficar a viver em Fátima. E portanto não foi amor à primeira vista, não foi, definitivamente, mas foi uma relação que se foi construindo e que é boa e que permanece até hoje, por isso é que eu não pensei de Fátima. Cília, então acompanhou ao fim e ao cabo este crescimento de Fátima, porque Fátima cresceu muito, não é? Completamente, acompanhei e vi Fátima crescer. Portanto, diz-lhe alguma coisa este crescimento? Diz-me muito e porque é assim, Fátima eu acho que é um excelente lugar para viver, sempre achei isso e continuo a achar. Quando nós queremos ter filhos, educá-los, Fátima oferece-nos tudo aquilo que nós precisamos para isso. Agora, continuo a sentir falta em Fátima daquilo que eu sentia há 30 anos. Que é, e os fatimenses têm que me perdoar isto, mas é o que eu penso, pronto. E estou a falar de Fátima Cova de Iria, não estou a falar de Fátima aldeias ali à volta. É uma identidade. Aquilo que eu sinto é que a maior parte das pessoas aconteceu-lhe aquilo que me aconteceu a mim, ou seja, nós vimos, nós vamos trabalhar, nós instalamos-nos, mas na realidade aquele espírito de grupo, a identidade, um ambiente de coesão em que nós sentamos que aquela é uma questão de pertença. Eu acho que nós continuamos a não ter isso na Cova de Iria. Acho que isso existe muito e eu percebo isso por pessoas que eu conheço em todas as aldeias ali ao lado. Agora na Cova de Iria, talvez porque seja um lugar mais cosmopolita, onde aparece muita gente de muito lugar, onde há muito peregrino, muita gente a entrar e a sair, e imigração e etc. Mas eu sinto falta de um centro, um espaço onde nós nos pudéssemos dirigir que representasse o rosto de Fátima, porque o santuário é o rosto de Fátima para os peregrinos e isso é compreensível. Agora, para as pessoas que lá habitam, que lá vivem, nós precisávamos de ter um centro, um espaço com o qual nós nos identificássemos, uma praça, se nós quiséssemos, uma coisa do género. Mas Fátima identifica-se muito, o santuário, ou melhor, o santuário identifica Fátima, exatamente, não é? Exatamente, e portanto é um lugar feito a pensar nos que vêm visitar, não naqueles que lá vivem. Então já vamos falar do tempo em que é professora, vamos recuar a Coimbra. Como é que foi, a estudante Cília Seixo? A estudante Cília Seixo era uma menina muito tranquila. E eu estou a dizer isto e é verdade. Não, eu nunca tive essa característica, curiosamente não tive. Eu sempre fui de falar muito, mas sempre fui muito pacata. Mesmo quando eu era miúda, os meus irmãos brincavam, trepavam às árvores, eles andavam sempre na rua. Eu não, era de ficar em casa sossegada. E quando fui para Coimbra foi mais ou menos a mesma coisa. Eu tinha amigos, eu saí bastante, diverti-me bastante, atenção, não era santa, não era de ficar em casa. Mas a vida académica como ela hoje é entendida, aquela coisa assim, não participei muito nisso. Eu era mais de ter os meus grupos, os meus ambientes, de sair, de ir ao cinema, adorava ir ao cinema, ter amigos, mas à noite eu gostava de pouso cedo, sempre tive essa característica, sempre gostei de me levantar cedo para estudar e nunca me deitava muito tarde. Eu a partir de certa hora eu lembro-me que eu ficava muito rabugenta, mesmo os meus amigos não me aguentavam porque eu queria ir para casa. Cília, e a filosofia de alguma forma mudou o seu comportamento, mudou. Em que aspecto? Eu sinto isso. Eu sinto que eu tenho... Cília, vai-me desculpar, temos sempre a ideia de que os filósofos são assim umas pessoas assim um bocadinho fora da caixa. Não sei, se calhar atenção, não é? Depende. Porque eu acho que a filosofia nos faz pensar fora da caixa. O que não quer dizer que a gente seja desenquadrado do mundo onde vive. Agora, o que a gente se habitua é a colocar questões e a não ver as coisas com os olhos do dia-a-dia, os olhos com que toda a gente vê as coisas, não é? Quer dizer, nós perguntamos sempre
será que é mesmo assim? O que é que está por trás disto? Quer dizer, nós para já, não nos satisfazemos com respostas simples. E eu sou assim. Eu sei que eu sou assim e isso às vezes pode ser muito chato. Mas é não nos satisfazermos com respostas simples e depois queremos ir mais longe, queremos ir saber mais. É assim, eu não me considero uma filósofa. Atenção, não sou de maneira nenhuma. Mas sinto que esse espírito crítico da filosofia, a capacidade de análise e etc., eu assimilei-a muito bem. A capacidade de argumentar, eu gosto disso, sempre gostei da argumentação, da discussão, do debate, da crítica, e isso, sem dúvida nenhuma, que eu devo à filosofia. E as suas aulas, como é que são? Transmite esse espírito crítico, esse debate aos seus alunos? Eu acho que esse espírito crítico a gente não transmite, a gente pratica, não é? Eu gosto muito de lhes fazer perguntas, de os desafiar, aliás, detesto quando eles me pedem para eu, professora, diga lá que é para eu escrever. Quer dizer, às vezes eu digo, não é? Mas, na verdade, o que me interessa não é que eles memorizem as coisas, é que eles saibam porque é que elas são assim. Saibam, porque se nós soubermos porque é que uma coisa é assim, nós facilmente a memorizamos. Se para nós uma coisa tiver significado e tiver sentido, a gente fixa. Aliás, essa sempre foi a minha estratégia para estudar, não é? Eu nunca tive uma memória muito boa. Agora, se eu compreender o porquê de uma coisa, se eu a sentir, eu fixo-a muito bem. E é isso que eu acho que é importante, porque se nós percebermos o porquê das coisas serem como são, não é? A gente começa a ver o outro lado da questão e elas muito mais facilmente ficam na nossa memória e servem-nos depois para a gente chegar a outros lados, não é? E eu acho que estou a gesticular e aqui a pôr... A bater no microfone. E a bater no microfone, peço desculpa. E eu acho que a filosofia... Eu gosto muito de dar aulas, gosto muito da relação com os adolescentes. Chatei-me muito com eles de vez em quando, porque eu acho que a relação do professor-aluno é uma relação que passa, quer a gente queira, quer não, por afetividade. E uma relação de afetividade tem sempre altos e baixos, não é? Tem coisas que a gente gosta e acha piada e que nós rimos juntos e etc. e aprendemos, mas também tem o outro lado, em que a gente se chateia, em que não gosta que as coisas sejam de uma determinada maneira e etc. Mas essa coisa de... Ainda hoje à tarde eu estava-lhes a passar um filme, um vídeo, e a ver a cara deles de encantados, assim, a apreender aquilo tudo. E essa parte nós percebemos pelo olhar deles, e isto também já tem a ver com a minha parte depois de psicóloga, não é? Pelo olhar deles, como aquilo para eles está a entrar e a fazer sentido. E depois pegar nisso e transformar aquilo num debate, numa discussão, fazer ali uma análise daquele vídeo é extremamente interessante. E eu acho que é assim que se aprende, e é assim que é pelo sentido que as coisas vão ganhando que eles vão aprendendo e vão adquirindo alguma coisa. Eu ia perguntar, mas já respondeu mais ou menos, se o seu relacionamento com os alunos, se era bom, mas... Eu acho que é bom, acho, pronto. Mas uma boa relação implica sempre altos e baixos. Eu não acredito nessa coisa de somos sempre amiguinhos, somos sempre... Não, porque são pessoas que estão em confronto umas com as outras, não é? E nós temos muitas vezes interesses divergentes, temos estados de espírito divergentes, temos conhecimentos, experiências, tanta coisa divergente, e portanto é natural que haja conflito. O que importa é que esse conflito seja esclarecido e seja ultrapassado, não é? E isso faz parte das relações. Mas eu sinto que eu tenho uma boa relação com os meus alunos e sinto que de um modo geral eles gostam de mim e eu gosto deles. E a psicologia? A psicologia surgiu quando eu tinha 40 e tal anos, ou seja é engraçado, não é? Porque eu comecei a dar aulas de filosofia e comecei a dar aulas de psicologia, sem nunca ter tido uma única cadeira de psicologia, não é? Aquilo era estudar no dia anterior para dar as aulas a seguir, atenção, porque o meu curso não tinha cadeiras de psicologia. A verdade é que eu comecei a estudar aquilo e tal, e comecei a gostar muito de psicologia. Aliás, a dada altura, na escola, ainda antes de eu ser psicóloga, as minhas colegas diziam, psicóloga és tu. Eu não era nada psicóloga, não é? Mas eu tive que aprender e tive que ler e tive que fazer. E a dada altura decidi que se calhar o melhor era eu tirar o curso. E pronto, e para aí aos 45 anos fui fazer a licenciatura de Psicologia.
E fiz a licenciatura, e depois fiz o mestrado, e depois fiz o acesso à ordem, fiz o estágio clínico, fiz o acesso à ordem, o estágio na ordem, fiz tudo direitinho. E é psicóloga clínica também. Exatamente. Portanto, é professora. Sou. E dá as suas consultas de psicologia. Exatamente. E são duas áreas que eu gosto muito. Complementam-se as áreas, complementam-se, não é? Muito, muito. O que a psicologia me dá para eu conseguir lidar com os meus alunos é fantástico. E ao mesmo tempo, essa capacidade de análise crítica da filosofia nas consultas também tem um papel fundamental. O saber ouvir, o saber interpretar, colocar as perguntas certas. Acho que uma área e a outra, elas cruzam-se muito bem. Na psicologia, gosta de trabalhar com alguma faixa etária em particular? Sim, adolescentes e adultos. Crianças não faz, nunca. Eu gosto muito de crianças, já dei filosofia para crianças, primeiro ciclo, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Posso brincar consigo? Pode. Coitadinhas das crianças. Adoravam, fica a saber. Paulo, eu vou-lhe dizer, esses miúdos a quem eu dei, é engraçado, os miúdos a quem eu dei filosofia para crianças estão agora no 9º ano do CEF. Aliás, estavam no ano passado no 8º. E no ano passado eles vieram ter comigo fazer-me uma entrevista lá para um trabalho qualquer, já não sei o que é que era, e no fim uma delas volta-se para mim e diz-me: professora, a professora podia fazer um clube de debate como aqueles que nós fazíamos na primária, lembra-se? Era tão giro. E eu disse: ok, Rita, para o ano nós falamos nisso, na expectativa de que ela se esquecesse. Não esqueceu este ano. Ou seja, eles ficaram com boas recordações daquilo. Pronto, então está bem. Ficaram. Sabe porquê? Não é chegar ali e debitar informação. Não é? Era, no fim de contas, pô-los a falar de coisas, fazê-los descobrir coisas. E é curioso como pensa-se: crianças, filosofia, coitadinhas. Isso é que eu brinquei consigo. Não, porque toda a gente gosta de pensar e de falar. No fim de contas, são duas coisas fundamentais. Portanto, as crianças em consultas está fora de questão. Não, porque as crianças requerem um outro tipo de cuidado, de atenção. E talvez porque eu tenha sido sempre professora do secundário, eu nunca tive... nunca me passou sequer pela cabeça dar consultas a crianças. Quando me aparecem crianças, eu encaminho para outros psicólogos. Os adolescentes andam bem resolvidos com a vida? Os problemas deles são os problemas habituais da juventude, porque os jovens, os adolescentes têm muitos problemas, ou seja, são um problema constante, são... ao fim e ao cabo, há quem diga que são insatisfeitos. O que eles andam é muito acelerados em relação a nós. Penso que é um bocado isso. Continuam com esses problemas? São os mesmos de há 10 anos atrás, ou de agora, ou de há 20 anos? É assim, eu acho que eu às vezes ponho-me a pensar nisso, por causa das conversas laterais que a gente tem, eu com eles, não é? À sexta-feira à tarde, depois das aulas, há sempre ali um grupinho com quem eu falo muito e tal. E às vezes eu penso, os problemas são os mesmos. Ou seja, são os problemas típicos da adolescência, que sempre existiram, não é? É a nossa dificuldade em sabermos o que somos, como nos relacionamos com os outros, aquela questão dos primeiros amores, será que gosta, será que não gosta, ando, não ando, mas agora, o que é que eles têm de diferente? Eu acho que é muito mais difícil ser adolescente hoje do que era há 20 anos atrás, ou há 30, porque a diversidade é tanta, a oferta é tanta, as possibilidades são tantas, a liberdade é tanta, que eu acho que para eles é muito mais difícil gerirem-se. Porque gerirem-se exatamente por isso, porque quer dizer, quando tudo é possível, não é? E quando nós temos todas as possibilidades, nós sentimos-nos perdidos no meio de possibilidades, enquanto que se houvesse limites e houvesse determinadas limitações, balizas, não é? Nós sabemos, ok, eu posso ir até aqui, daqui para ali para ir eu tenho que lutar, não é? E isso pode-me dar trabalho, então se calhar o melhor é eu não lutar, ou então eu vou lutar e eu vou, pronto. Mas quer dizer, o facto de não haver nenhum tipo de limitação, e praticamente não há, não é? Gera muito mais dificuldades aos jovens. Por outro lado, a necessidade de sucesso e de ser bem-sucedido. Por outro lado ainda, as mudanças sistemáticas, o facto de nada ser certo, nada ser seguro, não é? Quer dizer, quando eu fui para a faculdade, eu sabia que eu tinha
esta e esta hipótese, e fazendo isto e isto eu podia ser aquilo e aquilo. Neste momento nós vivemos num mundo, há um filósofo que diz que é um mundo líquido, não é? Quer dizer, a gente não tem certeza de nada, e isto gera problemas nos adolescentes, e portanto os problemas são os mesmos, mas o mundo é substancialmente diferente, e isso traz problemas de saúde mental, traz muito mais ansiedade, traz muito mais depressão, traz muito mais insatisfação e traz muito mais medo. Acho que por trás disto tudo está o medo deles. Muito medo. É, exatamente. Medo do futuro, medo do que é que podem ou não podem ser, medo do aonde é que vão chegar ou não vão, ou do se fica bem, se fica mal, como é que o outro vai pensar. As redes sociais são um problema, não ajudam nada a ninguém, pelo contrário, e portanto... Porquê que diz isso? O que é das redes sociais? Porque eu acho que é um mundo que nada tem a ver com a realidade. Nas redes sociais posta-se aquilo que há de melhor, mais belo, mais bem sucedido, mais, enfim, com mais elan, não é? E a vida real não tem nada a ver com aquilo. Nada. E o que é que acontece? Nós vimos, eu acho que as raparigas de alguma forma estão mais, os rapazes de uma forma, as raparigas de outra, mas elas estão mais propícias a este tipo de problemas. De repente elas confrontam-se ali com uma realidade a que elas querem ascender, não é? Porque toda a gente gosta de ser aprovada e quer ter aprovação, mas com a qual elas não têm, elas não sentem que não podem lá chegar, e portanto aquela comparação entre a minha vida do dia a dia e a vida desta como é que elas chamam, aquelas que são as líderes das redes sociais, as influencers, exatamente, há ali um abismo tão grande que isto só lhe gera frustração, não é? Quer dizer, aparecem aquelas caras lindas, perfeitas, e elas têm borbulhas e têm não sei o quê. Aparece aquele cabelo maravilhoso, elas não têm. Aparecem aquelas roupas fantásticas. Quer dizer, quer se queira, quer não, há uma comparação permanente, não é? E quando nessa comparação se fica sempre numa posição de inferioridade, isto é péssimo para a nossa autoestima, para a nossa autoconfiança. E eu sinto que isso que afeta muito os miúdos. É um grande problema, podemos dizer. Cília Seixo, esta é a sua vida profissional, e depois há a outra parte, que é o movimento cívico. Não sei como é que começa, portanto, está a viver em Fátima já há alguns anos, como é que começa a sua participação na sociedade? Como é que começa a Cília Seixo a aparecer? Porque normalmente depois é que se aparece na política. Então, como é que aparece a Cília Seixo nesta sociedade? Esta é uma boa pergunta que eu não tinha pensado, mas eu acho que quando nós chegámos aqui, lembra-se de eu dizer que tínhamos feito na altura uns programas sobre direitos humanos. E eu acho que a minha participação mais ativa em termos cívicos começou para aí em 1998, 2000, quando eu me liguei à Amnistia Internacional. Fui, na altura, estava em Lisboa a fazer o mestrado em Educação Intercultural, foi ainda antes da licenciatura. E eu entrei para a Amnistia Internacional, participei ativamente, fui vice-presidente na altura, e depois criei um núcleo em Fátima, e foi aí desse núcleo em Fátima que se começou a fazer uma série de coisas e começou a haver mais contactos e etc. com pessoas dali. E foi por essa via, porque depois a partir daí acabei sempre por participar nisto ou naquilo. Já na altura eu tinha sido convidada para fazer, tinha integrado as listas do PS para a Assembleia Municipal, mas depois não pude, fui eleita, mas não pude entrar por uma série de questões de ordem privada. E mais tarde, depois em 2009, voltei a ser convidada, e eu acho que foi mais ou menos essa sequência, e portanto durante aqueles anos eu participei ativamente em várias coisas, todas ligadas sempre à questão dos direitos humanos e etc. E eu acho que foi por aí. Foi por aí. Nunca foi de órgãos sociais, nem de fazer parte de associações, portanto nada disso.
O convite para entrar na política surge por parte do PS, não sei se surgiu por parte de outros partidos, mas pelo menos é aqui que aparece. E foi assim, o que é que pensou quando aceitou? Pensou assim, ora, a política, o que é que a política é para mim, o que é que a política era para Eu sempre gostei de política e sempre discuti ativamente política, desde os meus 15 anos, não é? Que eu achava que já sabia alguma coisa. E de vez em quando o meu avô punha-me na linha e eu entrava. Mas a verdade é que eu sempre gostei de discutir e gostei de ideias e pronto. E, portanto, em 2009 eu fui convidada para a Assembleia Municipal e interessava-me saber mais, porque aquilo que eu disse há pouco continua a fazer sentido. Quer dizer, eu estava em Fátima, mas eu nunca estive ligada propriamente a associações de Fátima. Porquê? Porque é tal coisa, nós vimos de fora, estamos ali, temos o nosso trabalho e etc, mas não há essa coesão, esse espírito de grupo que nos leve aqui ou ali, e portanto é difícil para quem vem de fora entrar nisso. Nessa altura eu fui convidada para entrar para a Assembleia Municipal e aceitei com prazer, porque eu gosto de conhecer e interessa-me por política. Eu lembro-me, a primeira vez que eu estive num debate público, que eu fui convidada, agora estou-me a lembrar nisso, foi ainda com o Francisco Vieira, há muitos anos atrás, quando se discutiu a primeira vez de Fátima a Conselho. E houve é engraçado isso, já não sei em que ano foi, mas eu fui convidada para participar nesse debate, e nessa altura era quando estavam ativos, quando estava ativo esse núcleo da Amnistia Internacional e etc. E essa foi a primeira vez que eu me lembro de ter participado mais ativamente em termos políticos dentro de Fátima. E depois foi a partir Já agora, na altura, defendia Fátima Conselho? Na altura eu não tinha uma opinião sobre, eu não sabia exatamente o que é que devia defender. Eu lembro-me claramente de ter ido para esse debate, e o convite que me tinha sido interessado tinha sido para eu, como pessoa que tinha vindo viver para Fátima, o que é que eu sentia de Fátima. E portanto a minha preocupação na altura não era saber se Fátima devia ser concelho ou não devia ser concelho, era de alguma forma dar o meu testemunho do que era viver em Fátima e de quais eram as condições que Fátima tinha para oferecer ou o que é que lhe faltava, não é? E foi nessa qualidade que eu participei nisso. Na altura não me envolvi minimamente nessa questão de Fátima a Conselho. Vivi isso um bocado numa de observadora, mais nada. Mas sempre gostou de discutir assuntos, portanto sempre. Achou que tinha lugar na política, portanto que a política fazia parte. Eu acho que todos temos lugar na política e acho que todos nós devemos assumir a nossa dimensão de cidadãos e de habitantes da polis, não é? E por isso mesmo, políticos, nós somos, como dizia lá um outro filósofo, Aristóteles, não é? Nós somos animais políticos, nós somos seres políticos, a gente precisa da política para viver, e não adianta pensar, eu às vezes ouço pessoas, eu não tenho nada a ver com isso, política para mim não. As pessoas não têm noção de como a política está entranhada na vida delas, e se tivessem essa noção, elas se calhar participavam mais e estavam mais atentas, e com certeza que isso iria fazer a diferença e iria melhorar muitas coisas, não é? Porque toda a nossa vida é política. Seixo, então, e chega mesmo a ser candidata à Câmara, não é? Vamos falar de um assunto que acredito que não sei, mas que lhe fizeram esta pergunta já muitas vezes, e eu vou ter que lhe fazer também, porque também já sei qual é que é a resposta, porque já a ouvi, mas de qualquer das formas, a Cília Seixo, a primeira vez que é candidata à Câmara, inicialmente é número 2, e a segunda vez também é número 2. Ou seja, eu acho que é mais grave passar de número 1 para número 2. Eu acho que subir de número 2 para número 1 é bom, não é? Mas era isso que eu queria que me dissesse. Na altura, das duas vezes, como é que se sentiu? Sentiu-se vou, não vou, hesitou? Como é que foi? Bom, é assim, da Estamos primeira a falar de vez, 2017 2017 e depois 2021. E 2021. Nós começámos por falar no destino, lembra-se? Pronto, pois. Eu acho que isto, a minha vida tem estas coisas. Sim, para quem queria ser cabeleireira. Com 8, 9 anos eu queria ser cabeleireira ou costureira. Portanto, onde é que nós já vamos? Ok, certo. Eu adorava, cortava o cabelo às minhas bonecas todas. Mas então, em 2017 fui convidada para ir na lista do Paulo Fonseca, em número 2, aceitei.
para mim foi uma surpresa absoluta. Eu, de repente, estar em número 1. Pronto, nunca tinha cogitado sequer essa possibilidade, não fazia parte de nada, e é das tais coisas, quer dizer, nós temos um menino no colo e temos duas alternativas: ou o rejeitamos ou pensamos, ok, vou criá-lo e ver o que é que dá, não é? E nessa altura, a única pessoa a quem eu me lembrei de... Eu fui completamente surpreendida com essa notícia. É claro que desde julho até setembro eu fui lendo as notícias e fui vendo que as coisas estavam problemáticas e fui percebendo que poderia haver ali alguma surpresa, não é? Acho que toda a gente foi percebendo isso. Mas eu sou uma pessoa otimista por natureza e, portanto, achei que tudo se ia resolver, encaminhar, encarreirar, etc. Bom, não. Eu lembro-me que estava, não me esqueço do dia 25 de agosto, estava em Lisboa com a minha filha e recebo uma notícia, uma pergunta da Luz a perguntar se eu aceitava, o que é que ia fazer, e eu fiquei de queixo caído. É claro que dei aquela resposta polida, não é? Neste momento não faço qualquer declaração porque eu não sabia, não tinha ideia nenhuma da declaração que ia fazer. E fiquei ali a pensar, e agora? Fiz muitas perguntas e mas não tive grandes respostas. A única resposta que eu tive foi da minha filha. E a minha filha disse: mamãe, tu já fizeste tantas coisas, porquê que não fazes? Porquê que não experimentas? O que é que tu tens a perder? Só tens a ganhar. É uma experiência nova, vais ver como é que é e tal. Eu sei que isto é uma atitude de uma adolescente imatura, mas na verdade eu pus-me a pensar naquilo e pensei, olha, se tiver que ser, seja. Pronto, não vou. Porque na verdade é uma coisa que eu não tenho grandes medos, não tenho. E portanto, também não espero a perfeição da minha parte, não tenho objetivos de ser perfeita, e por isso se calhar é que eu também não tenho medo, não é? E por isso, ok, assumi a responsabilidade. E foi uma experiência única, realmente, única no verdadeiro sentido da palavra. É uma mulher que gosta de desafios, não é? Gosto, mas não imaginei que gostasse tanto. Tomou-lhe o gosto. Não, é assim, não. A primeira vez foi assim, a segunda vez não foi assim. A segunda vez não foi assim. A segunda vez o que me fez tomar essa decisão e ir para a frente com isso foi as pessoas que já estavam nas listas e com quem eu já tinha estado algumas vezes e que estavam preparadas para continuar e que de repente ficaram sozinhas, e de alguma forma eu revi-me nelas. Isso foi aquilo que me tinha acontecido em 2017, não é? E pronto, aí não foi uma decisão de ânimo leve, nem foi um desafio, não foi nada disso. Foi mesmo uma questão de dever e de dar, não sei, de cumprir mesmo um dever. Foi isso que eu senti. Voltou a falar com a sua filha ou a sua filha voltou a aconselhá-la? Não, mas aí já não perguntei nada, foi só mesmo para desabafar. Já não havia perguntas a fazer, não é? É verdade, eu tenho sempre isto bem presente na minha cabeça. Nós podemos sempre dizer não, podemos, mas aquele não ia custar a muita gente que já estava numa situação mais ou menos parecida com a minha, que já não tinha passado por um processo fácil, e estar a virar as costas a tudo era uma coisa muito chata. E pronto, ok, vamos lá, são mais 4 anos. E vamos ter uma terceira? Não. Não vamos? Definitivamente. Não. Certeza, não. Cília? Não. Quer dizer, é como aquele caso de ontem, não é? A gente, certezas absolutas, não é? A gente nunca tem. Agora, é assim, se eu lhe disser 99,9%, sim. É assim. Não. Tive está no segundo mandato na oposição. O primeiro foi diferente, portanto, sim, eram 3 vereadores. É diferente fazer oposição com colegas, ao fim e ao cabo? É diferente e dá-nos mais segurança e é mais fácil, não é? Porquê? Porque até o facto de ser uma pessoa só a ouvir, não é?
a ouvir e a participar, não ter nunca ninguém que nos diga não foi isso que foi dito, foi isto, ou então tu interpretaste isso, mas eu interpretei isto. Esta falta de ouvidos, de olhos dentro de uma reunião, isto faz muita falta, e eu tenho sentido isso com alguma frequência, não é? Porque nós temos que ter a consciência de que nós muitas vezes não ouvimos aquilo que está a ser dito, nós estamos a ouvir aquilo que já está na nossa cabeça, e eu sinto que isso acontece com muita frequência, e portanto ter alguém que também ouça e que possa depois comentar connosco e falar e discutir é fundamental, ou ter alguém que nos ajude a tomar esta decisão ou a alertar para aquela situação, quer dizer, são aspectos muito importantes. Não quer dizer que eu esteja sozinha, atenção, eu estou sozinha nas reuniões, não é? Porque de resto eu tenho apoio, obviamente. Mas agora também já é mais pacífico, não é? As primeiras reuniões foram mais difíceis, agora é pacífico. Pronto. Tivemos uma oposição que eram 3 vereadores, agora temos só a Cília Seixo. As primeiras foram mais difíceis, já se habituou, é bem tratada nestas reuniões? Eu sinto que sim. Nunca me senti maltratada. Não posso dizer isso de jeito nenhum. Sempre senti que fui ouvida, sinto que sou ouvida, sinto que faço o meu papel. Quer dizer, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que nós temos 2 ou 3 funções, não é? É avaliar aquilo que está a ser feito, é tomar posição acerca de determinados assuntos e, eventualmente, fiscalizar determinados aspectos. A fiscalizar, obviamente, que eu não tenho como fazê-lo, não tenho. Agora, tomar posição e estar atenta e, portanto, participar nas decisões, sim, isso eu faço, e, portanto... Sim, mas há bocadinho estava a dizer que está sozinha, mas é nas reuniões, sim, portanto, sim. O partido apoia nesta sua tarefa, tem o apoio do partido para preparar estas reuniões, porque ao fim e ao cabo as reuniões têm que ser preparadas antes, não é? Tenho o apoio de quem já estava comigo na oposição antes, dos vereadores anteriores, nomeadamente do ex-vereador José Reis, que em termos de financeiros continua a dar-me o apoio que sempre deu, e isso para mim é fundamental, porque é uma área muito específica que eu já aprendi muito, mas que eu continuo a precisar de apoio, não é? E, portanto, ele é um apoio fundamental, e depois também tenho apoio do presidente da bancada do Partido Socialista, e vou tendo outros apoios, pronto. E é nervosa quando foi a primeira reunião? Qual esta? Agora? Não, a primeira reunião deste mandato. Sim, deste mandato, exato. Sim, mas era essa que eu me estava a referir. 6 vereadores que ganharam, né, da coligação, e depois temos só a vereadora Cília Seixo. E a nervosa? Pensou, o que é que vai ser da minha vida? A Paula estava lá. Estava. Se calhar lembra-se melhor disso do que eu. Eu acho que eu nervosa não ia, eu ia expectante. Ia expectante, obviamente que ia, mas nervosa não, porque eu já sabia para o que eu ia, não é? E, portanto, se fosse a primeira reunião de todas, isso iria nervosa, não é? Agora, naquele caso, eu já sabia para aquilo que ia, e, portanto, eu ia sei lá, expectante, ver, ok, vou-me sentar no mesmo lugar, não me vou sentar no mesmo lugar, sentei-me no mesmo lugar, e a partir daí as coisas foram habituais, quer dizer, não foi uma novidade, não é? A única novidade ali era eu estar sem os meus colegas ao lado, não é? Mas de resto não me senti particularmente nervosa, não senti, até porque eu também não tinha motivos para me sentir nervosa, eu acho que não é? Eu fiz... Talvez isto seja um pouco de, sei lá, não sei, mas a verdade é que eu sinto que eu fiz a minha parte, fiz o melhor que eu pude, e eu sinto que quando eu tenho a minha consciência tranquila, eu normalmente não fico nervosa. Eu digo isso muitas vezes aos meus alunos: se nós tivermos, se nós sentirmos que fizemos a nossa parte e que a fizemos o melhor que pudemos, o resto entrega a Deus.
E pronto, e de alguma forma era isso. Aí eu ia nessa circunstância, quer dizer, eu sabia para o que ia, sabia como é que as reuniões se processavam, sabiam quantos vereadores é que iam estar do PSD, que eu era a única do PS, sabia que ia estar a comunicação social, mas também já toda a gente era conhecido, não é? E por isso eu ia expectante só para, ok, vamos lá ver como é que eu me saio. Não era por causa dos outros, mas por minha causa. Como é que eu me saio, não é? Porque uma coisa são duas pessoas a falar ou três, outra coisa é ser eu sozinha, não é? E portanto, vamos ver como é que eu me saio, não é? E por isso é tal coisa, é levar as coisas muito bem preparadas, e isso eu faço questão de fazer, é preparar o melhor possível aquilo que eu vou ali fazer. E portanto, sentindo-me preparada, eu aguento o embate. Cília, há quem defenda que para uma boa governação é preciso haver também uma boa oposição. Considera que faz uma boa oposição na Câmara na Câmara Municipal de Irã? Isso aí eu não sei. Quem tem que dizer isso é principalmente aqueles que lá estão. Porque eu não Qual é que é o papel de um vereador da oposição? Não é só ser do contra, não é? Não é só ser do contra, exatamente. Aliás, não tem que ser do contra. Nós temos que ser do contra quando efetivamente aquilo que está a ser feito vai contra princípios que nós achamos fundamentais, não é? E de resto não temos que ser do contra. O objetivo de uma oposição é sempre também o melhor possível para o Conselho, não é? E portanto, dentro dessa medida, nós temos que concordar e votar favoravelmente aquilo que nós consideramos que realmente é bom para o Conselho e pedir contas ou perguntar as dúvidas que nós temos acerca de determinadas coisas e eventualmente apresentar propostas, discordar de algumas situações, apresentar novas hipóteses também, não é? E é isso que eu acho que nós temos que fazer. Quer dizer, é claro que o ideal, eu digo-lhe o que era, o ideal era eu ter muito tempo para pesquisar muito mais, preparar, por exemplo, ter a possibilidade de ir consultar os processos antes, etc. Agora, com a minha atividade profissional eu não tenho. E, portanto, eu faço aquilo que eu acho que é possível fazer e, como eu disse, eu tento fazê-lo o melhor que eu sei, que é pegar naquela documentação toda que vem a cada 2 semanas, prepará-la o melhor possível, informar-me, ouvir pessoas. Isso é uma coisa que eu faço muito, que é ouvir pessoas que eu sei que são especialistas nesta ou naquela matéria, porque isso ajuda-nos muito e dá-nos muito conhecimento. E depois concordar, discordar, apresentar propostas, votar desfavoravelmente se entender que efetivamente não deve ser favorável àquela posição ou àquela política, e concordar com as restantes, e acho que a maior parte faz sentido concordar com elas, porque o objetivo é esse, é o benefício do Conselho, é o bem-estar das pessoas, não é? Já houve algumas ideias que tenha dado e que tenham sido aceites pelo Executivo? Já, não de imediato, mas depois a médio prazo a médio prazo elas aparecem, e isso já aconteceu por diversas vezes, acho que sim. Na discussão dos assuntos, nestas reuniões de Câmara, há assuntos que lhe são mais queridos do que outros, ou onde se sente mais à vontade para os discutir? Quais são os assuntos onde se sente mais à vontade? Esta questão da saúde que nós temos falado agora nos últimos tempos é uma questão onde eu me sinto particularmente à vontade. É uma questão que eu gosto, que me diz alguma coisa, que me importa, que me interessa, mas de um modo geral eu tenho a questão do ambiente, a mesma coisa. Há vários aspectos que, enfim, mesmo as questões financeiras, que eram aquelas que da gestão financeira, que eram aquelas de que eu me sentia mais afastada, e estive realmente afastada durante os primeiros 4 anos, porque estava lá o vereador Zé Reis e era ele que tomava conta disso. Nos últimos tempos eu tenho-me inteirado disso, e é das tais coisas, não é? Quando nós começamos a dedicar-nos a uma coisa e a percebê-la por dentro, a gente acaba por compreendê-la e por gostar daquilo que está lá. E é um processo. Ao fim e ao cabo, o que é que acha que está mal e que gostasse de mudar? Uma coisa que eu acho que gostava de mudar era a divergência entre Orém e Fátima. Gostava muito que essa divergência deixasse de existir e que nos puséssemos todos a caminhar no mesmo sentido.
A Cília mora em Fátima. Eu sei que isto que é um ponto melindroso, mas eu não me importo de falar, eu sinto isto. Porquê que isso acontece? Não faço a mínima ideia. As pessoas com quem falam, eu sinto isso em Orém e eu sinto isso em Fátima. E não, porque eu acho que esta visão de dividir os de lá e os de cá, eu acho que isto acaba por ser empobrecedor para o próprio concelho. Nós podíamos ganhar todos muito mais se víssemos o potencial que cada um tem, o potencial que Fátima tem e o potencial que Orém tem, porque tanto um como o outro tem, e tanto um como o outro tem mais valias e tem valências que o outro não tem, e portanto era uma coisa que se podia-se promover um enriquecimento de todos à custa disso. E não acontece. Será que uma pessoa que vem de fora vê melhor essa situação? Não sei. Eu vejo isso e eu sinto isso cada vez mais. É uma coisa curiosa. Muitas vezes eu achava que eram as pessoas que faziam essa conversa. Não é assim, não. É realmente assim. É realmente assim. Cília, em relação à sua participação em todos estes eventos que acontecem, a Cília também habitualmente está presente, gosta de estar presente, gosta de participar? Gosto muito. Estava a falar dos eventos aqui... Nos eventos promovidos pela Câmara, no Carnaval, no Natal, em todas as... Gosto de ver, gosto de observar, gosto de participar. Eu gosto de pessoas. E, portanto, se eu gosto de pessoas, à partida, o lugar onde elas estão, aquilo que elas dizem, gosto. Para mim não é... difícil integrar-me, estar, aproveitar, relacionar-me com as pessoas, não é? E o município habitualmente convida a vereadora da oposição para... Sim, convida. Essa é outra coisa. Também não me posso queixar disso. De maneira nenhuma. Então não se queixa de nada em relação não me queixo de nada, é verdade. Não tenho... Sabe que eu não sou muito boa para queixas. Eu, quando sinto que alguma coisa não está bem, eu tento resolver, tento ultrapassar, tento fazer alguma coisa, mas eu não tenho paciência para me queixar das coisas. Eu sou uma pessoa, eu não me acomodo facilmente com uma coisa que está mal e, portanto, ou eu consigo modificar alguma coisa, ou modifico a coisa, ou modifico a minha visão acerca da coisa, ou abandono e desisto, porque às vezes também tem que ser assim. E pronto. Olha, continua a ter a sua sala de trabalho na Câmara? Não, este ano não. Este ano não tem? Não, a minha sala de trabalho. A verdade é que porque não precisam de reunir também? Nós não precisamos de reunir, nem fazia... É assim, honestamente, aquela sala de trabalho que nós tivemos era muito boa, porque quando nós chegávamos, nós encontrávamos-nos ali, estávamos ali e etc, não é? Neste momento eu vou em cima da hora das reuniões, saio, vou para casa, todo o meu trabalho de preparação é feito em casa e, portanto, eu não tenho pelouro atribuído, não tenho nenhum pelouro e por isso não sinto falta daquela sala, não sinto. Provavelmente, sei lá, se calhar ficaria bem ter uma sala, mas honestamente não sinto falta nenhuma dela. A vereadora já faltou algumas reuniões e algumas delas até importantes, e o facto de ser única faz com que, não faltando, né, por motivos pessoais, que sei que na altura foi o que alegou que a fez estar ausente, ficamos sem oposição. Não a incomoda? Não fica preocupada? A Paula, eu faltei uma vez, acho eu. Não sei se foi uma, se foram duas, não sei. Já faltou duas? Foi. Deve ter sido no ano passado, mais ou menos na altura de dezembro, que eu tive uma série de problemas para resolver. É assim, a questão é que a ideia era eu poder ser substituída, mas não podendo ser substituída, as faltas acontecem, não é? Quer dizer, nós não somos absolutos, não somos à prova de bala, por vezes temos necessidade de, sei lá, olha, faltar, temos necessidades que nos obrigam a não estar presente.
E, portanto, isso aconteceu uma vez, ou aconteceu 2 vezes, e pode acontecer outra vez, não é? É possível. Aliás, os vereadores que lá estão e que têm pelouros também já faltaram algumas reuniões, não é? E, portanto, faltar a uma reunião não significa, enfim, não vem mal ao mundo por causa disso, de certeza absoluta. E não deixa de haver oposição por causa de uma reunião a que se falta. E como tal, sendo vereadora única e não havendo na altura possibilidade de ser substituída, se eu faltei, paciência. Ora bem, vereador, se voltássemos agora atrás, voltaria a aceitar o convite e... Qual convite? O convite para ser, para ser cabeça de lista, e se soubesse agora, se voltássemos atrás e sabia, vou ser eleita só eu, vou ficar na oposição, voltava a aceitar este desafio? Para ser cabeça de lista? Eu estou a dizer. Sim. Agora, as eleições já foram. Sim. Foi eleita sozinha. Sim. Para a Câmara. Se agora, portanto, voltávamos atrás no tempo, sabendo o que estamos agora, como é que se costuma dizer, se eu soubesse o que sei hoje, sim. integrava novamente, integrava sim, igual. Sem dúvida nenhuma, não tinha problema nenhum com isso. Cília Seixas começou por nos dizer que é uma pessoa que gosta muito de falar, gosta muito de pessoas, gosta Acho muito que já de conviver. se notou, não é, Paula? O tempo que eu... Olha, nós estamos a chegar ao fim, gostei muito que estivesse aqui connosco. Aliás, esta nossa conversa já está agendada há muito tempo. É verdade. Mas agora precisava de saber, por exemplo, já me disse que quando andava na faculdade gostava muito de ir ao cinema. Queria saber se continua a ir ao cinema, se gosta de ir ao cinema, se gosta de teatro, se gosta de música. É assim, eu gostar muito de cinema, continuo a gostar. Agora, ir ao cinema tem sido uma coisa bem rara, mas fui agora há pouco tempo, curiosamente, não ia para aí há 2 ou 3 anos. A pandemia também alterou muito os nossos hábitos. Mas gosto, adoro música, acho que eu não era capaz de viver sem música. Qual é a sua música preferida? Tem alguma música que tenha marcado? Tem tantas. Volta e meia descubro músicas novas, autores que eu nunca tinha ouvido falar. Agora ando a ouvir nos últimos tempos. É assim, há uma banda que eu ouço sempre, que é Coldplay, gosto imenso de Coldplay. Agora tenho andado a ouvir Benjamin Clementine. Mas quando assisti àquele concerto fantástico da AMP, com a música a banda do... agora esqueci-me do nome dele. Da Ambo? Sim, um concerto que aparecia uma pomba, alusiva à guerra, como é que se chama o compositor? Eu agora não me consigo lembrar do nome dele. Eu sei que na altura eu fui para casa e ouvi tudo o que havia para ouvir dele. Portanto, eu gosto muito de música, realmente. É das coisas que eu mais gosto. Não há dia nenhum que eu não ouça música e é natural, faz parte. Faz parte de si a música? Faz. Teatro também gosta? Também gosto de teatro, mas entre a música, o teatro e o cinema, aquela que para mim é indispensável é a música. Onde é que gosta de passar férias? Quais são, assim, os seus sítios ideais? Não quer dizer que já lá tenha estado, mas onde é que gostava mesmo de passar assim umas férias? É assim, eu gosto muito de viajar e de conhecer. Ir para um lugar e ficar o tempo todo lá não me diz grande coisa. Mas acho que depende muito do nosso humor. Por exemplo, Porto Santo, adoro Porto Santo para fazer praia, para estar tranquilidade e etc. Agora, férias, viajar, conhecer um lugar onde eu gostava de ir. Já fui a muitos lugares que eu gostei, mas onde eu gostava de ir agora era fazer um safari em África. Era uma coisa assim que eu gostava de fazer. É um meu desafio, seguramente. Seguramente que é. Olha, e na gastronomia, é um bom garfo, é mais ou menos? Sou cada vez melhor. Não sei se é da idade, mas a verdade é que comer é cada vez mais um prazer, não é? Comer uma comida boa, bem feita, saborosa, eu gosto muito. Beber um copo de vinho, são prazeres. Algum bons. prato que seja assim? Gosto particularmente de peixe. De peixe? Qualquer peixe eu gosto e como. Talvez porque eu tenha nascido à beira-mar, não é? Não sei. Mas gosto muito de peixe. Bacalhau. Acho que bacalhau, não há prato nenhum de bacalhau que eu e se calhar 90% dos portugueses. E estrangeiros? Exatamente, toda a gente gosta. Todos querem bacalhau? Bacalhau, exatamente. Portanto, acho que todos gostam. E pratica exercício físico, Cília? Pratico, sim, senhor.
tenho que praticar, não é? É assim, eu faço caminhadas, não tantas como eu gostaria, e faço treino 2 vezes por semana. Um treinozinho para manter não é forma, não é? Não é para emagrecer, não é para nada disso, mas é para pensar na saúde, uma questão preventiva, não é? Que é importante a gente pensar nisso. O tempo passa e a gente tem que manter-se ativo. E, portanto, é mais nessa perspectiva que eu faço exercício. Olha, quero deixar aqui alguma mensagem aos nossos ouvintes, que ao fim e ao cabo são, alguns deles são os que elegeram também para estar onde está. Quer deixar aqui alguma mensagem? Sim, gostaria de desejar a todos um bom fim de dia, muita paz, muita alegria. Eu acho que é fundamental a gente sentir alegria e muita força para continuar nesses tempos conturbados que nós andamos a viver, em que parece que só há coisas más no mundo. Não há só coisas más, há coisas boas também, e nós temos que, se calhar, ligar menos as televisões, os meios de comunicação, as redes sociais e passar mais tempo uns com os outros, para conversar, para nos rirmos, para falar e reconquistar esse espaço de partilha que eu acho que se tem vindo a perder e que nos faz falta. Quase como começámos a filósofa a falar. Não sei se é filósofa, mas é a Cília, definitivamente. É a Cília Seixo. É, exato. Muito obrigada por ter estado connosco, foi um prazer enorme podermos estar aqui. Obrigada eu, Paula. Nós temos, vou partilhar aqui um segredo, nós temos uma canequinha. Pois temos. E eu ontem à noite disse assim, vou ligar à Cília Seixo para trazer a caneca dela, para bebermos hoje o chá. Pois é. E trouxemos de Paris e é metade para cada uma. Exatamente. Olha, para ela sempre, lembro-me sempre de si. Pronto, e eu também, eu digo assim, eu costumo dizer ao meu filho, um dia deste tem que beber um chá com a Cília Seixo, porque senão nunca mais juntamos as canecas. Aquela caneca, aquela meia caneca. Cada uma tem metade. Pois é. E agora vão pensar assim, mas como é que elas têm metade? Aquilo era mesmo assim, portanto, cada uma tem metade. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui consigo. Paula. Cília Seixo, nossa convidada de hoje. Se por acaso apanhou a nossa conversa a meio ou já no final, sábado depois das 14, em repetição aqui, depois das 13, perdão, em repetição aqui na ABC Portugal. Continuo a desejar-lhe uma boa tarde e também a continuação de uma boa semana. ABC Portugal 92.3 FM.